Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Preciso do ok de vocês, informando que vocês estão me vendo e estão ouvindo. Tá tudo ok aí? Estão vendo, ouvindo? Tá tudo legal, né? Então, sejam muito bem-vindos a mais um dia de live. Muito obrigado. Tá me filmando, meu amor? Tá bom. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por estar aqui, tá? Olha só, hoje a gente tem algumas informações muito importantes, mas são algumas informações bem técnicas. Então, eu preciso que vocês... O Jorge Luiz, seja bem-vindo, tá? Monique Bertolotti, seja bem-vinda. Francisco Ailton, a Ângela, Adria Barros. A Adri tá sempre aí, né? Maria das Dores, Soraya Pedroso, Rita Santos, Dejanira, Eliana Silva, Leonita Ávila, Sônia Campos de Taubaté. Sejam muito bem-vindos, todos vocês, tá? Já temos 200 pessoas aí assistindo com a gente, tá? Pessoal, Maurício, seja muito bem-vindo. Boa noite, campeão. Tudo bem contigo? Olha só, hoje eu vou falar de todos os assuntos, vou falar de margem, vou falar do 14º, vou falar da suspensão também. Só que na suspensão, hoje nós vamos falar um assunto mais técnico, tá? Ó, o Haroldo Queiroz, seja bem-vindo. Todo mundo seja muito bem-vindo aí, tá? Pedro Wilson. Hoje eu vou tocar no assunto dos servidores estaduais e municipais e militares. Então, eu estou só esperando mais gente entrar na sala para mim não ter que ficar repetindo toda hora, porque geralmente dá uns 5 minutinhos até a galera começar a chegar e começar a ver em peso, tá? Então, para ir adiantando o assunto com vocês, para que vocês possam entender, o fato é que nós conseguimos uma vitória lá no Senado Federal, e essa vitória se deu à nossa pressão e à nossa união. Foi isso que fez com que essa vitória acontecesse. Então, foi algo muito bom. Ó, Maria Goretti, seja bem-vinda. Obrigado, Maria Goretti. Márcia Miranda. Estou lendo seu nome, Márcia Miranda, Carmen Lúcia Barros, Silvana Moraes, Cláudia Ramos. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar de suspensão primeiro, porque é o assunto mais importante que a gente tem que falar agora, porque a gente acabou de passar por uma vitória lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, desculpem. Então, a gente passou por uma vitória lá no Senado Federal. O fato é que o texto não é exatamente o que a gente queria, mas já é melhor do que nada, porque a gente não tinha nada e só restava vocês passar pelas dificuldades, porque ninguém está ajudando. Então, graças a Deus, a gente conseguiu uma vitória. Foi muita luta. Quem acompanhou ontem viu como que foi uma coisa bem trabalhosa mesmo, a gente articulando com os senadores para a gente conseguir essa vitória, e a gente conseguiu. Não foi o texto que a gente queria. Por quê? Porque a gente queria também o retroativo, a gente precisava do retroativo, que isso ia ser um fôlego para vocês não terem que se socorrer à margem. Porque se vocês pegam o retroativo, ia cair dinheiro na conta de vocês. Seria um fôlego para não ter que recorrer à margem, tá? E nem a outros empréstimos, né? Porque a margem também não foi liberada. Então, seria um fôlego. A gente não conseguiu lá, no texto do Everton Rocha, não tinha os retroativos, tá? Então, para que vocês entendam, de maneira técnica, o Otto Alencar fez um texto, o Everton Rocha aprimorou esse texto, votou, então teve que juntar os dois textos para ficar o texto final e adequado. Isso foi muito bom. A gente precisava bastante dessa questão, tá? De aprovar a suspensão das parcelas dos empréstimos consignados. Porque se a gente for parar para pensar, o aposentado, o pensionista, o servidor, esse não teve ajuda nenhuma. Infelizmente, vocês ficaram a Deus dará. Ficou, como se diz, sem ninguém para guarnecer vocês.
E agora está se falando em prorrogar mais auxílio emergencial, em dar mais dinheiro para aqueles que muitas das vezes nem precisam e estão lá recebendo. Então, assim, infelizmente, está bem carente de socorro, está bem carente de ajuda nessa pandemia. O grupo de risco são vocês, e não está tendo essa ajuda. E essa suspensão é um benefício que vai dar para dar um fôlego, pelo menos. Porque a gente, agora falando tecnicamente, a gente tem que olhar essa situação de pandemia com base no princípio da solidariedade. Os bancos têm muito caixa, têm muitos recursos. E a gente precisa amenizar o impacto naqueles que são mais necessitados. Então, nada mais justo que o banco suspender essa cobrança para que vocês possam tomar um fôlego, e esse valor ainda vai ser pago lá no final, sem juros, mas vai ser pago. Não se trata de dar calote de forma alguma, se trata de socorrer os mais necessitados. E tem hora que o governo tem que parar para pensar nisso sim. Nem tudo é economia. Vidas precisam ser salvas e a gente tem que pensar fora da caixinha. Tudo bem. Vamos parar para analisar aqui, ó. Eu quero trazer para vocês argumentos, para que vocês possam ter argumentos quando alguém vir contra-argumentar, igual a questão da margem. O Everton veio e não era favorável à margem, mas você tem que ter contra-argumentos. E aqui, no caso da suspensão, também é a mesma coisa. Então, se algum dia alguém falar, não, mas não é justo a suspensão, deixa eu explicar para vocês. Primeiro, o princípio da solidariedade é justo sim. Numa hora de impacto como essa, o contrato tem que ter uma flexibilização para salvar aqueles mais necessitados. Tá? No direito tem um princípio que a gente chama de pacta sunt servanda. O que é o pacta sunt servanda? O contrato tem que ser cumprido. Só que o pacta sunt servanda, ele é flexível. Porque quando a gente tem um contrato de trato continuado, que é, por exemplo, esse que você vive pagando prestações, o próprio Código de Defesa do Consumidor fala que se houver algo que torne a prestação excessivamente onerosa, algo imprevisível, esses contratos têm que ser revistos. E eis a questão, que é algo mais imprevisível que uma pandemia, isso está igual àquela época da peste negra. Então, assim, é totalmente imprevisível. É só falta de boa vontade em ajudar. E hoje tem pessoas que estão surgindo com boa vontade. A gente está vendo, a gente está pescando ali no Congresso, na Câmara, pessoas com boas vontades para ajudar no Senado, na Câmara, e estão vindo para o nosso lado. Então, é por isso que eu te peço, se você está assistindo e não é inscrito, se inscreve no canal. Eu preciso que você se inscreva no canal. Não é porque eu preciso de like, de inscrito. É porque isso dá mais força. Entendam, o político respeita o povo unido. Ele não respeita o povo quando ele está desunido. Por isso que vão tentar nos desunir ao máximo. Vão tentar desfazer essa união. Por quê? Porque eles têm medo. E o que a gente precisa e o que a gente necessita nessa hora é união. Tá? É união. Beleza? Então, fiquem aí que eu vou destrinchar bem esse assunto sobre a suspensão das parcelas dos empréstimos consignados. Vamos ver as perguntas aqui. Tem alguma pergunta? A Seligal está preocupada. Por que os servidores públicos aposentados não vão receber? Eles querem saber como A Seligalo perguntou por que os servidores públicos não vão ter direito à suspensão. Deixa eu explicar isso aqui com muita calma, porque é um assunto bem jurídico, e eu vou mostrar para vocês que não está encerrado, não. Tá? O que houve? Tá? Deixa eu explicar para vocês e mostrar para vocês aqui que não está encerrado, não. Tá? Não está tudo perdido, não. Primeiro, ontem foi tanta correria, mas foi uma luta tão grande que, assim, teve emenda no texto, tirou os aposentados, eu pressionando para colocar de novo, e aquela briga, e aprova o destaque do Everton, tira o destaque do Everton. Acabou que eu não consegui analisar com mais calma o texto final. Tá? E no texto final, no destaque do Everton,
ele incluiu lá os servidores federais? Sim, tá? Então, deixa eu explicar agora com calma e eu preciso que vocês entendam com cautela o que é o plano que a gente tem que fazer. Eu vou ler o destaque do Everton e o que ele mudou aqui, tá? Eu estou com ele aberto aqui no computador e eu vou ler para vocês, tá? Ó, o Everton incluiu aqui, ó, aqui, ó, suspende durante o prazo de calamidade pública os pagamentos das obrigações de operações de crédito consignado em benefícios previdenciários, bem como para servidores e empregados públicos e do setor privado, ativos e inativos, de que trata o artigo 45 da Lei 8.112. Eu não tinha percebido esse trecho aqui, ó. Esse trecho foi o que me incomodou. De que trata o artigo 45 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Essa lei é a que trata dos servidores públicos federais. Então, por esse texto final aprovado, os servidores públicos federais estão incluídos, sim, tá? Servidores públicos federais estão incluídos. E os militares? E os estaduais e municipais estão incluídos? Se esse texto vigorar, não. Se esse texto vigorar, só alcança os federais, aposentados, pensionistas, tanto do INSS quanto servidores, tá? E os servidores federais da ativa também. Na última live eu falei que existe uma diferença entre uma lei federal e uma lei nacional. A lei nacional alcança todos e essa lei é lei federal. Tá, então vamos entender que agora eu vou entrar na parte técnica e eu preciso do convencimento, tá? Eu preciso articular para que isso aconteça. Olha só, vamos voltar. Quem aqui acompanhou a votação da margem na terça-feira que a gente tomou aquele toco lá no Senado, tá? O que aconteceu? Foi apresentado, para tirar o texto da margem de dentro da medida provisória, apresentou um meio legislativo, um instrumento legislativo, que se chama emenda de rejeição ou emenda de impugnação, tá? Impugnou o texto da margem de 5% de dentro da MP. E o argumento foi a inconstitucionalidade. Por quê? Porque a MP falava de direitos trabalhistas, e segundo o Everton, os consignados não estão, a margem não está consignada, está relacionada a direitos trabalhistas. Eu não concordo, tanto é que quando passou na Câmara, um dia antes da live na Câmara, quem acompanha desde o início sabe, um dia antes da live eu falei, olha, o capitão Alberto Nelo, a gente tem que tomar cuidado para não ter impertinência temática, que é ser considerado matéria estranha. Então, você tem que fundamentar na Lei 10.820 para que ela não seja considerada matéria estranha. E a Câmara dos Deputados entendeu que não era matéria estranha e que era constitucional. Chegando lá no Senado, eles consideraram inconstitucional. Tá? Vamos lá que eu vou explicar a questão dos servidores, tá? A questão dos servidores. Daqui a pouco eu vou responder mais algumas questões. Então, o texto do Everton, vamos falar agora, aqui lá foi só um exemplo que eu usei da margem, porque nós vamos fazer a mesma coisa e eu vou explicar aqui para vocês como. Agora, o texto do Everton, o que exclui os demais servidores é só esse trecho aqui, ó. De que trata o artigo 45 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Tá? Olha só, agora esse texto está indo para a Câmara. E agora eu vou pedir para algum deputado, se algum deputado me ouvir, eu vou pedir para o Capitão, vou pedir para o Pompeu, vou pedir para o André Gonçalves, vou conversar com o pessoal lá, para algum deputado, para ver se ele acata o meu pedido para apresentar uma emenda, tá? Uma emenda de rejeição. Vou fazer igualzinho o Everton fez, igualzinho. Só que eu vou pedir para eles, eu vou preparar um texto e entregar na mão deles, porque eles são políticos. Eu sou só advogado, tá? Então, eu não posso fazer isso, tá? Então, eu sou só político, eu sou só advogado e eles são políticos.
Vocês sabem muito bem disso, tá? Pessoal, se inscreve, viu? Não esquece de se inscrever. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preparar um texto e impugnar justamente esse trecho aqui, ó, de que trata o artigo 45 da Lei 8.112. Eu vou pedir para que eles façam uma defesa, uma impugnação, falando que esse trecho é inconstitucional. Por que inconstitucional? Porque ele fere o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Deixa eu explicar o porquê. Entendam, é bem técnico o assunto. Eu preciso que vocês tenham muita calma para entender isso aqui, tá? Olha só, o texto atual do Everton só alcança os servidores federais, porque fala que é só da Lei 8.112. Eu vou pedir para alguém apresentar uma emenda de impugnação para retirar só esse trecho que fala da Lei 8.112. Por quê? Porque eu vou alegar que é inconstitucional. Uma vez que nesse período de pandemia, todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo sofreu os impactos do coronavírus na economia. Tanto se é servidor federal, estadual, municipal ou militar. Entenderam? Então, com base no princípio da igualdade, que é a isonomia, com base no princípio da igualdade, impugnar, fazer uma emenda de impugnação, pedir ou para o capitão ou para o Pompeu fazer uma emenda de impugnação para que esse trecho da lei seja retirado. Porque se esse trecho da lei for retirado, vai ficar o seguinte texto, suspende durante 120 dias, na vigência do estado de calamidade pública, os pagamentos das obrigações de operações de créditos consignados em benefícios previdenciários, bem como para servidores e empregados públicos e do setor privado, tá? Vai tirar aquele trecho que fala da Lei 8.112. Entendam por quê. Quando eu falo de servidor público, ele tem duas categorias, civil e militar. Não tem outra categoria. E tanto o civil quanto o militar, ele pode estar na ativa ou inativa, ou seja, aposentado ou em exercício. Eu tirando esse trecho que fala da Lei 8.112, eu dou amplitude ao termo servidor público. Quando eu coloco o termo da Lei 8.112, eu excluo os outros. Mas se eu tirar esse trecho, eu incluo os outros. Então eu vou preparar algo para já na segunda entregar para o capitão ou para o Pompeu, ou para qualquer outro deputado que tenha interesse. Eu vou correr atrás de deputados já na segunda-feira, para que apresentem uma emenda de impugnação, com base na inconstitucionalidade desse trecho, pedindo que retire o termo da Lei 8.112, para que alcance todos os servidores, civis e militares, e todos os pensionistas e aposentados, servidores civis e militares, tá? Então, os pensionistas militares, os servidores militares, os aposentados militares e civis, tá? Vocês entenderam? Tá tudo ok? Porque é complexo esse assunto, tá? Mas eu acho que a gente consegue incluir. Então, eu acho que dá para incluir, sim, os servidores civis e militares e estados e municípios, tá? Eu acho que dá sim. A União já está lá, tá? A União já está lá. Ângela, é isso mesmo. Pensionista e o de servidor público vai incluir. Os federais já estão incluídos, mas nós vamos articular com uma emenda de impugnação para tirar um trecho com base na inconstitucionalidade desse trecho para que abranja os demais, tá? Então, segunda-feira, eu já vou articular para isso. Agora, final de semana, não adianta porque não dá. Mas na segunda-feira, já vai ter articulação nesse sentido. Entenderam? Vocês entenderam? Então, vou reiterar. No texto, do jeito que está, só alcança os servidores federais. Se a gente conseguir impugnar e tirar o termo da Lei 8.112, vai alcançar federais, estaduais e municipais, civis e militares. Entenderam? Entenderam?
Então, o que a gente vai fazer é tirar o caráter federal da lei, federal, e transformar ela em nacional. Vai ser uma lei nacional, aplica em todo o território brasileiro. Uma lei federal, só aplica aos servidores federais. Tudo bem? Tem como o presidente... Agora vamos lá, ainda falando sobre a suspensão. A pergunta que o pessoal está muito na pilha, tem como o presidente vetar a suspensão? Deixa eu explicar isso aqui para vocês com calma. O pessoal me mandou um vídeo de alguns canais que tem aí, e teve um canal de grande impacto, um canal forte, um canal muito sério, tá? Não estou falando mal do canal de forma alguma, o canal é muito sério, tá? Mas esse canal causou um certo pânico nas pessoas. Por quê? Porque ele falou que devido à situação, devido à forma que a coisa está correndo, não será possível chegar até o presidente para ele sancionar ou vetar e não vai ser votado, tá? Não vai ser votado. Foi isso que o vídeo falou, tá? Então, ele falou que, devido à demora do processo legislativo, ele não acredita que será aprovado, tá? Que será aprovado. Ó, eu vou responder da Ana Banana, daqui a pouquinho também vou responder. Ela perguntou se alterar o texto não corre risco de perder tudo. Não corre, tá? Deixa comigo, que eu vou explicar isso aí também. Então, vamos ficar aqui na margem, vocês vão ter que entender. Na suspensão, vocês vão ter que entender. Então, vamos falar agora do presidente da República, do senhor Jair Messias Bolsonaro. Olha só, o processo legislativo, ele é assim, ó. Prestem atenção no que eu estou dizendo, que vocês precisam entender isso. Se vocês estão juntos nessa luta, vocês têm que entender isso. O político não quer que você entenda isso. Eu, como advogado, eu quero que você entenda. Ó, algum político vai lá e fala, eu quero fazer uma lei. Geralmente, em regra, essa lei nasce na Câmara dos Deputados. Quando é um senador, nasce no Senado. Mas, em regra, é na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados recebe um nome de casa iniciadora. É a casa que inicia a lei. Tá bom? Nesse caso da suspensão, a casa que iniciou o projeto foi o Senado. Então, o Senado é a casa iniciadora. Então, o projeto começou no Senado, nasceu no Senado, votou no Senado e, depois de votado, ele vai para a casa revisora, que é a Câmara dos Deputados. Ó, o pessoal está pedindo que não tem que mexer. Calma que eu vou explicar isso aí, tá? E realmente eu entendo que não tem que mexer. Vou explicar para vocês. Então, chega lá no Senado, na Câmara dos Deputados, tem nova votação. Se acrescentar qualquer coisa ou diminuir qualquer coisa, tem que voltar para o Senado. Mas só o que mudou. Entenderam? Só o que mudou. Qual o grande problema disso? Perderemos tempo, tá? Perderemos tempo, tá? Então, vamos lá. Nós estamos lá no Senado. Foi aprovado e lá só alcança aposentados, pensionistas e servidores federais. Muito bem. Foi para a Câmara dos Deputados. Agora eu resolvo incluir aqui o retroativo. Votamos o retroativo na Câmara. Vai voltar para o Senado. Aí o Senado só pode julgar agora o retroativo. O que eles já julgaram, eles não dão pitaco. É só o que mudou que o Senado vota. Entenderam? Entenderam? Mas agora deixa eu explicar. Veio de lá para o Senado, para aqui para a Câmara. Tem uma medida que chama emenda de impugnação. Se a gente impugnar com base na inconstitucionalidade, não volta. É o que aconteceu com a margem de 5%. Então, o que eu proponho é mexer só num texto, com base na inconstitucionalidade, e tirando esse trecho desse texto, alcança todos os servidores. Mas não volta para o Senado, porque agora foi uma emenda de impugnação por inconstitucionalidade. Então, a gente consegue mudar sem voltar para o Senado e já vai direto para o presidente da República. Entenderam? Entenderam? E vamos explicar ainda mais. Chegando na mão do presidente da República, nasce o temor. E se o presidente vetar? E se o presidente da República vetar? Agora eu vou explicar para vocês com muita calma.
Deixa eu explicar. Primeiro ponto. O governo federal injetou bilhões nos bancos, para que eles possam fomentar a economia. Um advogado de Brasília entrou com uma ação falando que este dinheiro não chegou até o aposentado e assim realmente a economia não fomentou, só aumentou o bolso dos bancos. Tá? Foi onde tudo isso nasceu, graças a um advogado de Brasília. Tá? Então, tem o risco do presidente vetar? Tem sim. Só que ele não pode argumentar, seria idiota argumentar, mas vai afetar a economia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vamos lá. Se não vetar, vai continuar descontando. Se vetar, desculpem. Se vetar, vai continuar descontando, não vai? Não vai? Prestem atenção nos meus argumentos. Entendam, porque vão te questionar e vão te pressionar. E você vai ter que entender esses argumentos. Prestem atenção. Olha só. Se vetar, continua descontando. E esse dinheiro sai do bolso do aposentado e vai para os bancos. E os bancos já estão com o bolso muito cheio, vai muito bem, obrigado. Tá? Não há que se falar que isso fomentou a economia. Porque os bancos já têm muito dinheiro para emprestar. Isso não vai impactar a economia. Agora, pelo contrário, vamos pensar o contrário agora. Esse dinheiro parou de ser descontado. Vai cair no bolso do aposentado. Aquele mesmo aposentado, pensionista ou servidor, que está ajudando o filho, que está ajudando o amigo, às vezes, que está ajudando o pai, tá? Que às vezes fazia um bico, agora não dá conta mais, que cuida de um doente. Então, esse mesmo aposentado, agora esse dinheiro que antes era descontado, vai cair no bolso do aposentado. E o que o aposentado vai fazer com esse dinheiro? Vai gastar, é lógico. Ele não vai guardar embaixo do colchão. Ele vai gastar, porque ele precisa comprar remédio, porque ele precisa comprar comida, porque ele precisa pôr gasolina, porque ele precisa ajudar os filhos. Entenderam? Então, é muito mais inteligente pensar que ele vai fomentar a economia com dinheiro no bolso do aposentado do que com dinheiro no banco. Então, quanto às pessoas que estão com medo, mas se ele vetar, tem como recorrer? Sim. Teve aqui Cátia Augusto. A Cátia Augusto perguntou, se ele vetar, tem como recorrer? Sim. Tá? É o seguinte, foi para a mão do presidente, Senado, a Câmara dos Deputados aprovou. Foi para a mão do presidente. O presidente tem 15 dias para sancionar ou vetar. Se o presidente vetar, obrigatoriamente volta para o Senado, que é para o Congresso, que é composto do Senado e da Câmara junto. Para vocês entenderem. Nós temos a Câmara dos Deputados, nós temos o Senado. Os dois juntos chama-se Congresso. Tá? Quando os dois juntam para votar juntos, chama-se Congresso. Separados, um é a Câmara, o outro é o Senado. Tá bom? Então, tá tranquilo. Então, olha o seguinte. Se o presidente vetar, volta para o Congresso. Os dois juntos. E os dois juntos vão votar os vetos do presidente e se tiver maioria simples, ou seja, se tiver 100 pessoas lá e 51 votar que sim, o veto do presidente cai e a lei está sancionada. Aí volta para o presidente promulgar. Se o presidente não promulgar, o próprio presidente da Câmara dos Deputados promulga. Tá? Então, tem que ser uma sacanagem muito grande por parte desse governo para vetar. Muito grande. Entendam que um advogado está aqui para argumentar. E o advogado, ele orienta o seu cliente para também ter argumentos, tá? Isso demora quanto tempo, doutor? Michel Glaucio. Gente, é o seguinte, tudo aqui chama-se boa vontade e agora surgiu mais um item, tá? Boa vontade mais pressão popular. Pressão popular é o que eu estou conseguindo fazer nesse canal. Olha só, tem quase 1000 pessoas aqui na live, tá? Eu vou te pedir, se você não é inscrito, eu vou te pedir para se inscrever. É isso aqui que me dá mais força para questionar, tá? Ou vocês não sabem que quem elegeu o presidente da República foram as mídias sociais. Então, nós, através de vocês,
temos muito poder. Entenderam? E eles olham números de inscritos, sim. Vocês sabem disso, que olham sim. Vamos falar de Nando Reis, Nando Moura, né? Desculpa, Nando Reis é um cantor top. Nando Moura, vamos falar de Mamãe Falei, vamos falar desse pessoal. Esse pessoal teve poder para eleger o atual presidente, tá? E o atual presidente tem medo deles, vocês não sabem por quê? Porque eles têm o poder nas mãos. E se você confia em mim e acha que eu tenho boa vontade para te ajudar, eu te peço para se inscrever, que você me dá mais poder, tá? E você que está se inscrevendo aqui, você não vai ser enganado de forma alguma. Por quê? Porque se você for petista de esquerda e o Bolsonaro fizer uma lei boa, eu vou apoiar. E se você for bolsonarista de direita e o PT fizer uma lei boa, eu vou apoiar. Porque advogado se liga a causas, não a ideologias. Eu me ligo a causas. Esse canal não é um canal de ideologias, é um canal de causas. Então, se eu preciso defender para vocês a suspensão e for preciso ir lá e bater o peito com o presidente e falar, você está contra o meu povo? Eu vou fazer. Se for lá e o presidente me pedir ajuda e falar, olha, eu quero aprovar e a Câmara não está querendo deixar, o Senado não está querendo deixar, eu vou na Câmara e vou falar, gente, é para o povo, entenderam? Isso aqui que um advogado faz. Imagina um advogado com ideologias. O que ele vai fazer por você? Absolutamente nada. Tem perguntas aqui? Vamos ver. Doutor, meu consignado do Bradesco vem sendo descontado na conta corrente. A gente tem que esperar aprovar para depois parar de descontar, tá? Para depois parar de descontar. Doutor Sandro, e os militares estaduais? Ó, eu já falei isso aqui, eu vou repetir só para ele entender. Os militares estaduais. A gente tem que fazer uma impugnação para que os militares estaduais entrem, tá? Os servidores municipais, os servidores estaduais, civis e militares, tá? E os militares federais. Esses foram excluídos no texto original da forma que está. Mas a gente consegue mexer sem ter que voltar para o Senado. Vocês entenderam que dá para fazer isso? Basta ter boa vontade. Então, se a gente fizer uma emenda de impugnação, tá? Se a gente fizer uma emenda de impugnação e preparar isso da forma bem feita, a gente consegue incluir os militares, incluir os servidores municipais e estaduais, com base na inconstitucionalidade, porque viola o princípio da igualdade, e isso nem precisa voltar para o Senado, já vai direto para o presidente, tá? Lógico que depende de que algum parlamentar compre a ideia, porque eu sou advogado, eu não sou político, que algum parlamentar compre a ideia e que a assessoria jurídica deles concorde com o que eu estou dizendo. Tá ok? Tá certo? Então, eu acredito que dá para ser feito, sim. Vamos ver se tem mais perguntas. Muito importante que inclua os militares. Sim, a gente vai tentar incluir os militares, desde que esse texto não tenha que voltar para o Senado. Eu sou totalmente a favor de não mexer de forma que volte ao Senado. Se voltar ao Senado é prejuízo, tá? Porque o Senado pode, às vezes até de picuinha, segurar lá. Ó, tudo é uma questão de boa vontade e pressão popular. Se eles quiserem jogar para o ano que vem e não votar, eles podem. E se eles quiserem votar na terça-feira agora? Podem. Entenderam? É tudo uma questão de boa vontade política. Tudo uma questão de boa vontade política. E a boa vontade política, ela se faz nesse binômio. Boa vontade mais pressão popular. E a gente tem que estar unido para ter essa pressão popular. Tá? Mais alguma coisa? Doutor Sandro, e outros meses receberemos? Olha, gente, não abraçou o retroativo. A início, nós pensamos em até pedir o Pompeu para fazer uma emenda para alcançar os retroativos. Mas o problema, a gente já mexe com um sistema viciado. Os políticos já são acostumados a fazer da forma que querem, do jeito que bem querem. Então já foi uma grande vitória. Gente, a nossa união, hoje eu tive, quem assistiu o vídeo no canal do Felipe, eu fui lá hoje, fiz uma participação. A gente hoje está inteirando um mês de união. Um mês.
E a gente já conseguiu pautar margem na Câmara, pautar margem no Senado e perder no Senado. A gente já conseguiu pautar suspensão no Senado. E agora eu te pergunto, antes dessa união, quando foi que vocês lutaram? O Jorge Luiz falou uma coisa certinha. Nunca, mas nunca ofendam os políticos. Entendam uma coisa. O Jorge Luiz, eu acho que é a mãe dele que tá com o face dele. Eu lembro que ela fez um comentário desse num vídeo uma vez. Olha só, entendam. Quem são os juízes no processo legislativo? 513 deputados e 81 senadores. Esses são os juízes. Agora você imagina se um advogado ou se um cliente xingar o juiz. Qual que é a chance dele julgar favoravelmente para você? Entenderam? Não ofenda os políticos. Quando eu falar que é fulano o responsável, vai lá para convencê-lo e mostrar a opinião popular. Se sair do meu canal, vai sair daqui para ir lá com organização. Já basta de gente sem noção e sem inteligência nas redes sociais, em que um xinga o outro de Peppa Pig, o outro chama o outro de Bolsonaro, um governador do estado. Não estou falando que ele é bom nem ruim, não me interessa. Mas isso aqui se trata de quê? De argumentações com respeito. A partir do momento que você parte para agressão, para falta de argumentação, quer dizer que você, Jorge Luiz, sou mãe dele sim, Tereza Cristina. Meu abraço para você, viu, Tereza Cristina? Eu já vi você comentar isso num vídeo meu uma vez, tá? Josi Rocha, mantenha o projeto como está. Se a gente tiver que alterar o projeto para voltar para o Senado, é melhor não alterar. Esse é o meu ponto de vista, mas eu não sou político, tá? Eu sou advogado. Essa é a orientação que eu vou passar para os políticos que já me ouvem, graças a esse canal e graças à força que vocês me dão. Então, se você está assistindo esse vídeo, lembra de vir cá e se inscrever. Eles olham muito o número de inscritos. Se você chega com um canal lá forte, com muitos inscritos, com um respaldo grande, eles vão te ouvir. Ninguém quer enfrentar uma pessoa que tem muitos seguidores. Entendam. Vocês já viram o que as redes sociais fizeram com a eleição passada. Então, vamos mostrar para eles o que as redes sociais vão fazer agora, não com as eleições, mas com as leis, com os processos legislativos. Entenderam? Entenderam? Aqui, é união. É direita e esquerda juntos. Tá? Somos todos irmãos nessa luta. Tá? Aqui ninguém ofende ninguém. Se você veio aqui para ofender, você está no canal errado. Tá? A Marinês Studate está pedindo para me falar para margem agora, pular para margem, tá? Então, resumindo a questão da suspensão, já foi uma vitória, mas a guerra ainda não está vencida. A gente parte para a Câmara. Na Câmara, nós adequaremos, desde que a gente não prejudique, tá? Desde que a gente não tenha que voltar a Senado. Essa é a ideia. Essa é a ideia e esse é o meu posicionamento, mas o meu posicionamento só serve como orientação. Vocês sabem muito bem disso, porque eu não sou político, eu sou advogado. O meu posicionamento, a minha orientação é para não mexer no texto, não aprovar. E tem boas notícias. Eu acho que sei quem vai ser o relator e vamos torcer. Quem sabe o relator volte a ser o Orlando Silva. Quem viu hoje, viu um vídeo que ele postou no nosso grupo. Então, vocês devem ter visto um vídeo que ele postou no nosso grupo falando... Tudo bem? Tudo bem? Vocês devem ter visto um vídeo que o Orlando Silva postou no nosso grupo e eu postei aqui para vocês no final de um vídeo meu, tá bom? Então, com muita cautela, com muita educação, quando eu apontar quem é que está atrapalhando, você vai lá para mostrá-lo que... com educação, que, de certa forma, ele pode até ser o juiz, mas no dia do voto o juiz é você. Com a educação, você vai falar com ele. Olha, você está vetando um direito, que é o da suspensão, que me ajudaria muito.
Eu sou aposentado e isso me prejudica muito. E se você fizer isso, você está prejudicando um cidadão. Vou lembrar disso na hora do voto, mas sem ofender. Sem ofender, tá bom? Vamos lá. Ó, o José Carlos viu o vídeo. Obrigado, José Carlos. Todos juntos fazemos a diferença. É isso aí. Gente, vamos tentar nos desarticular. Ó, hoje, quem assistiu o último vídeo vai ouvir o que eu falei. Estão ligando lá no Congresso, e eu acho que eu sei quem é. Estão ligando lá no Congresso. São pessoas que não querem a suspensão, tá? São pessoas que não querem a suspensão. Estão ligando lá no Congresso e pedindo para os políticos não me atenderem, tá? Isso veio de lá de dentro do Congresso para mim, essa informação. Foi o assessor do Paulo Paim que me ligou e falou que já recebeu mais de 4 ligações para que eles não me atendam, porque estão dizendo que eu estou aqui fazendo fake news e disseminando o ódio contra os políticos. Então, é para os políticos não me atenderem, porque eu estou disseminando o ódio contra políticos. Eu nunca fiz isso e nunca vou fazer. O político tem que estar do lado do povo, tá? E o povo tem que mostrar isso para o político. O que eu estou fazendo é trazendo os bons políticos para cá. Tem gente que fala, ele está fazendo... O Everton Rocha e eu estamos nos comunicando, e graças ao Everton Rocha, que ele conseguiu a pauta que eu mais luto mesmo. Eu nunca menti para vocês. Eu luto mais pela suspensão do que pela margem. Mas não quer dizer que eu não pense que a margem é importante. A gente precisa dos dois, tá? Dos dois. Porque a margem também vai garantir benefícios para vocês, aposentados, e também para outras classes que dependem da margem também. Então, concordo que a margem seja boa. Minha pauta principal é a suspensão? É sim. Não sou hipócrita, não sou mentiroso. Mas a margem também é importante, tá? Tem perguntas sobre a margem aí agora? Não, mas perguntaram aqui se são preocupados com os servidores. Você já falou sobre sobre os servidores eu já falei, gente. Depois, na hora que acabar o vídeo, você volta e assiste de novo, que eu dei informações importantes demais sobre os servidores, tá? Sobre os servidores estaduais e municipais e militares. A hora que terminar o vídeo, você volta, porque vai ficar aqui gravado, e assiste. Tem uma informação muito, mas muito importante. Você tem que assistir com calma, porque é bem técnica, tá? Bem técnica. Vamos falar de margem agora, gente. Agora é só margem, tá? Só margem. O Robson Gonçalves perguntou toda a possibilidade de ser voltada à margem semana que vem. O Robson Gonçalves já virou amigo meu, porque ele está com toda live. Obrigado, Robson. O Robson perguntou se há a possibilidade da margem ser votada semana que vem. A margem ia ser votada ontem. Ontem a gente ia conseguir 2 tacadas de uma vez só. Câmara e Senado a favor dos aposentados. Quem já viu isso? Você que é aposentado, quando você viu isso? Não existia. Só que o que acontece? Tentaram pautar a margem para ontem, só que a pauta já estava formada e tinha matérias que já tinham maior pressão popular para ser votada. Então não deu para incluir. Mas, de certa forma, antes que vocês me xinguem, deixa eu explicar. De certa forma, eu achei melhor. Por quê? Porque uma votação iria tirar o foco da outra. A gente não conseguiria acompanhar ao mesmo tempo, margem e suspensão. Uma numa casa, outra na outra. Seria muito difícil. E, por outro lado, o Senado ainda não está convencido que a margem é boa. E amanhã, eu vou soltar uma série de vídeos sobre a margem, tá? Por quê? Porque esse aqui, a gente já tem meia vitória da suspensão. Amanhã a gente tem que pensar na margem, né? Como eu disse, eu também estou pensando na margem. Então, amanhã eu vou soltar uns vídeos e amanhã eu e o pessoal aí, os meninos, que vocês estão chamando a gente quarteto agora, né? Eu e o quarteto, como vocês dizem, nós vamos soltar alguns vídeos que a gente tem um projeto. A gente tem uma estratégia que a gente precisa para poder convencer o Senado. Vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir. Vocês vão focar na Câmara dos Deputados. Tem alguém que está aí. Quem será que está ligando para os homens? Será que é os bancos? Falo nada, né? Não vou nem fingir que... Vou fingir que nem entendi. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos entender. Nós vamos fazer uma divisão de estratégias amanhã.
tá? Amanhã nós vamos fazer a divisão de estratégias para já iniciar na segunda-feira com foco, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir 4. Eu, Milton, Felipe e João, nós vamos focar no Senado. Nós, com o nosso poder de argumentação, nós vamos pressionar o Senado para convencê-los sobre a margem, que a margem é boa. Entenderam? E do lado nós temos Paulo Paim, Lazier, Vanderlan, Marcos Duval. Eu queria contar com o Everton, mas eu não posso dizer que eu conto com ele ainda. Mas ainda vou conseguir convencer ele. Então, nós 4 vamos focar no Senado e todos vocês vão focar na Câmara por causa da suspensão e da margem. Entenderam? Entenderam? Eu vou tentar apresentar essa emenda para ver se algum deputado faz, mas nós vamos tentar convencer, nós vamos partir para a convicção do Senado, porque a Câmara dos Deputados já demonstrou que a margem está legal, porque foi 100% de unanimidade. Entendeu? Então, se nós já temos aquela galera lá que já deu 100% de unanimidade, agora é hora de convencer quem ainda não está unânime, que são os senadores. E olha, Paulo Paim votou contra a margem na terça e apoiou na quinta, porque conversou comigo. Entenderam? Então, é hora de eu fazer a mesma coisa. Ó, Vanderlan, Lazier, Marcos Duval, Luiz do Carmo. Então, tem gente que... Opa, peraí. Não, ele tá certo. A questão da margem é boa. Por quê? Gente, lá no Senado, isso quem me relatou foi o Paulo Paim. Lá no Senado, o argumento é de que quem está forçando para a margem ser aprovada não são os aposentados, são os correspondentes bancários. E pelos correspondentes, os senadores não querem fazer. Entendeu? Então, nós precisamos mobilizar para que eles vejam que não são os correspondentes, que são os aposentados que precisam. E isso a gente tem que articular, tá? Então, a gente já tem um contato com alguns senadores lá. O Otto Alencar já abriu um link através da Liana, pelo menos ela está dando esse link aí para nos ouvir. Então, eu acho que a coisa está fluindo. Eu acho que está dando certo. Então, eu acho que o caminho é esse. Vocês vão focar naquela galera que já ganha, tá? E nós vamos focar no Senado para ganhar eles ainda, para convencê-los. Tudo bem? Vocês concordam? Aqui é estratégia. Jogo de processo, eu não estou falando nem jogo político. Desculpem. Estou falando nem jogo político, eu estou falando jogo de estratégia. É assim que se faz. Processo é por estratégia. Tá? É um advogado articulando com o outro para convencer o juiz. Aqui é um advogado com os clientes articulando para convencer o juiz. Tá? Entenderam? Tá ok, né? Pergunta? A Cátia Augusta pode ser votada as duas no mesmo dia? Cátia Augusta perguntou se pode ser votada as duas no mesmo dia. Pode sim. Seria muito, mas muito bom se isso acontecesse tudo na terça-feira. Tá? Ó, o Senado tem 48 horas para encaminhar para a Câmara. E se chegar na Câmara na segunda, o Rodrigo Maia, que já demonstrou estar do nosso lado, ele pode colocar as duas para votação na segunda, sim, uma depois da outra. Seria muito bom. Não sei se acontecerá. Por quê? Porque é uma pauta nova, estranha, porque ela acabou de chegar do Senado. E lá na Câmara já tem as pautas previstas. Então, eles teriam que articular muito para incluir as duas num dia só. Mas você imagina 2 vitórias num dia só para os aposentados? Que dia que vocês viram isso? E olha, vocês já comemoraram 2 vezes com a gente. E 1 mês de amizade entre mim e vocês, já foram 2 comemorações e 1 choro. Né? Vamos dizer assim. Mas tiveram 2 comemorações. Uma, porque a margem passou por unanimidade na Câmara. Nem isso teria acontecido se a gente não se juntasse. E a gente chorou no Senado. Mas, pelo lado contrário, a gente comemorou a suspensão no Senado e a gente pretende comemorar na Câmara de novo. Tá bom? Ó, o Paulo Paim. Ah, deixa eu falar uma coisa sobre o Paulo Paim. Eu tive uma reunião com ele ontem, às 11 horas da manhã. Aí, a ideia do
do 14º, ele adorou e falou, cara, só tenho a te agradecer, é gratidão pelo que você está fazendo pelos aposentados. É o povo que eu mais luto. E a gente sabe disso. E olha só que vitória. Paulo Paim, ele é autoridade quando o assunto é defesa de aposentados. E sabe quem que me falou isso? Quem que me deu as orientações? Marcos Duval. Marcos Duval. Então, isso aqui está se tornando uma rede que até eles estão nos ajudando. O Marcos Duval falou, olha, eu vou votar a favor do 14º, tá? O Fabiano Contarato também falou que vai, mas o Marcos Duval me falou, ó, vai atrás do Paim, é o Paim que você precisa. E fomos, e por coincidência, o Paim é o presidente da CDH. Então, eu tive uma reunião com ele ontem, 11 horas, e ele falou, doutor, me manda o texto pronto, que hoje eu vou passar para minha assessoria. Eu postei um print aí para vocês verem, tá? Para ver que eu não estou mentindo, eu coloquei os prints. Eu gosto de provar, advogado tem esse problema. Ele não confia só em palavras, ele mostra o que ele está fazendo, e eu faço isso. Entenderam? Então, o Paulo Paim falou, ó, amanhã eu vou entrar em contato contigo. E todo mundo tem raiva de política e fala mal de político, não é? O cara não me manda mensagem, eu já estava acordado, mas o cara no Goiânia é assim, que veio da roça, acorda cedinho. Mas o cara já não me manda mensagem 5h30, trabalhando, falando, doutor, eu estou preparando um material aqui para te passar e já está na assessoria, parece que está tudo ok na assessoria. Então, assim, a previsão e a intenção dele é colocar em votação o mais rápido possível. Eis que eu te pergunto, quando vocês já viram isso? Tá? Quando? Não tem. Tá? Então, se você é aposentado, vamos pensar nessas pessoas que estão do nosso lado. O meu público é bem definido. Vocês sabem disso. Aposentado, pensionista, servidor e deficiente. Tá? O deficiente, eu brigo muito. Tem uma pauta que logo, tá? Se você acha que eu estou te ajudando, aposentado, pensionista e servidor, eu vou pedir ajuda depois. Eu vou cobrar isso. Porque eu vou querer que vocês me ajudem com relação aos deficientes. Tá? Esses não podem, muitos deles, não podem entrar lá e votar. Muitos desses não têm esse poder. E eu vou contar com vocês. É união. É união. Tá? Então, de certa forma, eu vou cobrar o favor de volta. Tá? Se vocês acham que eu estou lutando aqui, eu vou cobrar o favor de volta. Eu quero vocês para ajudar os deficientes depois também. Tá bom? Pergunta, amor? Beleza, tá todo mundo concordando aqui. Pode contar com nós. Beleza, vocês estão concordando. Com certeza, pode contar. Obrigado, gente. Isso aqui, ó, não tem preço. Comigo, João Xavier, obrigado, viu? Ó, Robson Silva, Paulo Painha 10. Beleza, gente, eu não tenho nem palavras para agradecer, tá? Essa união aqui, ninguém mais tira. Gente, vamos fazer essa união mais forte. Se não é inscrito, se inscreve. Se inscreve. Se você não, às vezes não domina muito a tecnologia, não sabe se é inscrito ou se não é, igual eu conversei com uma cliente minha, ela me assistia, não era inscrita, mas me assistia porque o YouTube mandava para ela. Aí eu mesmo que me inscrevi para ela. Peguei lá e falei, não, dá seu celular, vou te inscrever. Então, olha só, às vezes você assiste, se você não tem certeza se é inscrito ou não, leva para alguém que sabe e pede para te inscrever. Nossa, um abraço, Macedo Antônio pediu para você mandar um abraço para... Macedo Antônio. Ele, a Brenda, que é autista. Pediu para me mandar um abraço para a Brenda, que é autista. Filha dele. É filha dele, tá? Quantos aninhos, Marcelo? Quantos aninhos? A minha tem 11 aninhos, 10 aninhos, vai fazer 11 aninhos. É autista também, é uma princesinha azul. Então, é em função dela que eu luto aqui com vocês e é onde eu falo, vamos retribuir não só para ela, que graças a Deus, ela ainda tem um pai que pode, tá? Tem condição, mas tem muitos que não têm. Muitos não têm. Vamos olhar para eles. Nós vamos retribuir isso depois, tudo, tá bom? Mais alguma pergunta? Diego, existe a possibilidade de aprovar a margem e os bancos não quiserem fazer os empréstimos? O Diego fez uma pergunta super pertinente. Se existe a possibilidade, você fala da margem? De aprovar a margem e os bancos não quiserem Sim. fazer os empréstimos. O Diego fez uma pergunta aqui. E se aprovar a margem, mas na hora que a gente for pegar os empréstimos, o banco não quiser fazer os empréstimos?
É possível? É possível sim. É possível sim. Só que o banco estaria agindo contra a lei. E se nós tivermos um Ministério Público sério ou uma Defensoria Pública séria, o banco teria que pagar multas muito altas. Eu não acredito. E outra, temos o PROCON, temos o juizado especial, temos dano moral, entendeu? Então, eu acredito que não seria bem assim, não. Se você tem margem e a margem passou a um novo patamar da lei, eu não acredito. Na reunião com o Pompeu de Matos, quem assistiu aqui, ele falou uma coisa que eu achei muito, muito pertinente. Assim, não com essa conotação, mas eu achei muito pertinente. O que é o ganha-pão dos bancos? Vocês. O povo. Então, o mínimo que o banco tem que fazer é cuidar do seu gado. É cuidar do seu ganha-pão. Então, entenda. Se o banco não te liberar o empréstimo, você vai em outro que libera. Entendeu? Então, eu não acredito muito. Porque pensem, quer queira, quer não, antes liberar uma margem do que não ter nada. E sempre vai ter aquele que vai liberar. Então, vamos dizer que se um não libera, você vai no outro. Então, a gente tem que pensar do ponto de vista econômico. Eu não acredito que se a margem vier, ela vai prejudicar, não. Pelo contrário, eu acho que a margem vai vir e vai ajudar muita gente. Eu luto pela margem, sim. Vou falar diretamente com uma classe. Muitos correspondentes bancários estão com raiva de mim, devido ao fato de eu estar articulando com relação à suspensão das parcelas. Por que eu estou articulando com relação à suspensão das parcelas? Por causa dos aposentados, pensionistas e servidores, que é o meu público principal. Mas eu não deixo de lutar pela margem, porque a margem vai ajudar a todos, aposentados, pensionistas, servidores e os correspondentes também. Então, assim, é ruim falar, o Santos se tornou inimigo dele. Não se trata disso. Eu quero que vocês tenham consciência de que tudo que é a favor dos aposentados e pensionistas eu vou lutar. E a margem também é favorável para eles. Então, eu vou lutar também, tá? Vocês têm aqui um parceiro brigando pela margem, porque é bom para todo mundo. Para todo mundo, tá? Nonato Aguiar, 5% já. Pergunta, amor? Doutor, se a margem é tão ruim para os bancos, por que eles estão abrindo para a digitação? A Nina, para digitação? Doutor, se a margem é tão ruim para os bancos, por que estão abrindo para a digitação? Eu não entendi a pergunta da Nina. A Nina perguntou se a margem é tão ruim para os bancos porque eles estão abrindo para a digitação. Eu não entendi. Deve ser algum termo técnico, mas eu não entendi. Mas olha só. Qual que é o ponto ruim da margem para os bancos? Por quê? Que eu falo que o banco tem como que eu posso dizer? Esse bloqueio, esse receio em liberar a margem. É porque se ele não te liberar a margem e você precisa muito do empréstimo, você vai para o pessoal. E no pessoal é 20%. Tá? Agora, de toda forma, entre não ganhar nada e ganhar menos, você acha que o banco toma prejuízo? Não toma. Então, se a margem aumentar, o banco vai te emprestar sim, tá? Vai te emprestar sim, tá? E com juro mais baixo. É isso que o Senado não entendeu e que eu tenho que convencer. Já convenci o Paim, tá? E o Paim foi a maior vitória que vocês poderiam esperar, porque quando ele fala sobre aposentados, os outros respeitam. Entenderam? Entenderam? Então, ou você... Quem assistiu a votação aqui? Quem assistiu? Vocês viram que começou a votação. Depois que começou aquela coisa acirrada, sim, não. Depois que o Paim votou sim, e para mim foi a melhor defesa que teve lá, além do Everton também, que vamos respeitar a defesa dele, o cara foi inteligente pra caralho. Vamos perder uma palavra, mas o cara foi inteligente na defesa que ele fez. Mas depois que o Paim votou sim, o sim começou a subir. Alguém percebeu isso? Isso se chama articulação. Eu não tinha poder para isso, mas se eu tivesse poder para isso, eu ia pôr o Paim votar em primeiro lugar. Nós íamos ganhar de lavada. Entenderam? Isso é articulação, tá? O Nelly Brito assistiu até o fim. O Nelly ou a Nelly, não sei, desculpa, Nelly.
E aí, amor? Cláudio Domingos Santos, boa noite. Serão devolvidas as parcelas retiradas desde março? Cláudio Domingos. Não. O Cláudio Domingos perguntou se as parcelas serão devolvidas. No projeto do Pompeu, é que tinha previsão da devolução das parcelas. Só que esse projeto do Pompeu não foi pautado. Porque a Câmara está com muito mais projetos do que o Senado. Porque são 513 deputados. O Senado só tem 81. Então tem muito mais projeto na Câmara e muito mais difícil de votar na Câmara do que no Senado. Então o Senado é mais ágil. Quando o Senado quer, ele faz muito mais rápido do que a Câmara. Então é mais difícil pautar um projeto de um deputado do que um senador. É fato. Tá? Isso se chama processo legislativo. E se você parar para pensar, 513 apresentando e na hora de votar tem que ter 513 para votar, é muito mais difícil. Só 81 apresentando e só 81 para votar é muito mais rápido. Então o Senado é muito mais sério do que a Câmara. Mas quando a Câmara tem boa vontade, vai. Tá? Vai. Então, respondendo a sua pergunta, esqueci sua pergunta. O que era a pergunta dele mesmo? Já passou. Já passou. Esqueci a pergunta. Eu esqueci. Tá bom. Estamos juntos para vencer. A Sandra Virgínia falou. É isso aí. Suspensão consignada ficou condicionada a outra libertar servidor ativo ou suspenso para todos? Roberto. O Roberto perguntou se ficou condicionado. É o seguinte. Suspensão condicionada para servidor ativo. O Oriovisto, que foi o relator, e o relator mudou o texto e pediu para incluir a possibilidade de você só ter o direito se você fosse lá renegociar com o banco. Isso foi uma bola fora do Oriovisto. Se alguém for lá xingar ele, eu vou puxar a orelha. Só estou falando que foi uma bola fora. Mas foi uma bola dentro, que ele incluiu os servidores, ele manteve muita coisa ali no texto, e ele foi um relator que foi até coerente. Só que ele deu essa bola fora, tá? Mas o Everton veio e na emenda do Everton, no destaque do Everton, ele reviu isso e adequou esse texto aí. Então, hoje, se o texto permanecer da forma que está, é automático, tá? Você só basta ir lá e fazer um pedido, se for o caso, se o banco se negar, mas nem precisa, já vai suspender automático. A própria lei já entra em vigor a partir da data de sua publicação. Nesse caso, provavelmente não vai ter vacatio legis. Vacatio legis é um período de 45 dias que ele tem que esperar para ela entrar em vigor. Nesse caso, devido à pandemia, na data de sua publicação. Publicou num dia, no outro dia começa a valer, tá? Então não precisa fazer pedido, não, tá? Vamos acabar a live, gente? Já deu 1 hora e pouco, mas minha mulher tá gostando de ficar olhando ali e conversando, né? Vamos acabar. Aí tem duas perguntas. Só mais 2 perguntas que ela pediu. Fala. Se for aprovado em agosto, já vai valer? Se for aprovado em junho, já vai valer, tá? Só que a gente precisa de valer, que seja aprovado. Em junho vai valer? Não, porque a folha já foi feita, né? É em agosto mesmo, né? Em julho, sim. Se for aprovado, para o mês seguinte, se a folha não foi fechada, já vai valer já. Provavelmente uma dúvida. Minha margem está negativa desde que aposentei, porque o salário caiu. Sendo aprovado 5%, minha margem negativa diminui? Tem grande. Olha só, quem que é? Eliana. A Eliana falou que a margem dela está negativa há muito tempo, porque o salário dela reduziu. E ela perguntou que se a margem aumentar, a margem negativa dela diminui. Tá, deixa eu te explicar. A margem, ela vai dar um plus. Tá? Ela vai aumentar. Mas tem que ver o quanto a sua margem está negativa. Dependendo do que está negativa, vai alcançar sim. Tá? Vai até sobrar um vestígiozinho. Agora, se não, aí não tem solução. Tá? Aí vai permanecer negativa. Tá? Vambora, galera? Doutor Santos, quando vai ser a votação? Quando, né? A Ruth Hessel. Olha só. Ia ser na quinta, eu achei até bom não ser na quinta a margem. Tá? Já indo para a Câmara, eles vão articular, e eu acredito que na terça-feira não volta a suspensão na Câmara, não. Tá? Eu acho que não. Se eu pudesse dar um palpite
e tivesse que falar, não, eu tenho certeza que tem boa vontade demais na Câmara, e eu vou dar um palpite. Margem na terça, suspensão na quinta. Seria o cenário ideal, tá bom? Galera, ainda tem que... Manda um abraço antes, você deixar para o Luiz Carlos de Itapevi. Ó, um abraço para o Luiz Carlos de Itapevi antes de fechar a live. Tá? Cadê o Pompeu e o Capitão? Pompeu e o Capitão, segunda-feira nós vamos conversar com eles. Foi a Márcia Porto. Ó, tem 740 pessoas aqui ainda. Se não é inscrito, se inscreve. É isso que me dá força para que os políticos me ouçam. Tá bom? Perfeito? Adri Barros, obrigado. Bom descanso. Cláudia, Célia Gomes, Maria Goretti, um abraço. Mousse de chocolate. Ó, doutor, e a pandemia acabar, como fica? Vou responder essa última. E se a pandemia acabar, como fica? Se a pandemia acabar e os efeitos dela acabar, volta a descontar. Só que essas que você deixou de pagar é só no final, tá? Só no final. Ah, doutor, mas eu não tenho problema financeiro, eu não quero que suspende. É só pagar. Simples assim. Simples assim. Se suspender e não descontar, você vai lá no banco e fala, ó, eu quero pagar, emite um boleto para mim. Só pagar. Simples assim. Tá bom? Gente, um alô aí pro Daniel, um abraço para todo mundo. Com Deus. E um abraço para Jaqueline Salles também, tá? Deixa eu descansar que o negócio está pesado aqui, tá bom? Minha mulher tá gostando ali, se deixar com ela. Agora eu vi que eu vou até 10 horas da noite, até meia-noite, tá? Gente, obrigado, fica com Deus. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer aqui, tá? A gente está junto, está nessa luta. Me ajudem a trazer mais gente para essa luta. Seja aposentado, pensionista, servidor ou não. Pessoas que querem um Brasil melhor. Eu preciso desses aqui na luta, tá? É esses que eu preciso aqui para estar ajudando, tá bom? Tá bom? Abraço, fiquem com Deus, ótimo final de semana. Talvez eu descanse amanhã e domingo, ou talvez vai ter live. Não é garantia, tá? Eu posto antes falando para vocês. Fiquem com Deus. Abraço. Ótimo final de semana.